no Evangelho de João, capítulo 18. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Capítulo 21, 15, 16 e 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quero falar hoje sobre o Jesus homem e o Jesus Deus. Esses dois textos estão refletindo o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Então, antes de Pedro amar o Jesus divino, como está aqui no capítulo 18, por que Pedro puxou da bainha a sua espada e cortou a orelha direita do soldado sumo sacerdote? Porque ele amava Jesus. E Jesus estava para ser preso, e ele havia falado, tinha se reunido um pouco antes com Pedro, Tiago e João. E aí quando eles vieram para prender a Jesus, o Pedro arrancou da espada e cortou a orelha direita de Malco. Por que ele fez isso? Porque ele amava a Jesus. E Jesus ali, ele era homem, ele era o líder do Pedro. Por amar a Jesus, Pedro arrancou da bainha a sua espada e cortou a orelha direita. Então, antes de Pedro amar o Jesus divino, como ele declara no capítulo 21, porque no 21 Jesus já tinha morrido, ressuscitado e voltou então glorificado. Antes dele amar o Jesus divino, ele amou o Jesus homem. E algumas coisas eu quero falar aqui com vocês nessa noite, que é importante. O que é o amar o Jesus homem, como Pedro amou? O que isso representa para nós hoje? Então vamos pensar um pouquinho, né? E eu coloquei aqui algumas coisas. Amar o Jesus homem é amar o seu corpo. Pedro não queria ficar distante do Jesus homem. Então Pedro lutou para manter-se junto com o seu mestre. Pedro sabia da ameaça e lutou contra. Quando percebemos ameaças contra o corpo de Cristo, o que nós fazemos? E Pedro, antes de amar o Jesus divino, ele amou o Jesus homem, quer dizer, ele queria estar junto com Jesus. Ele não queria apartar-se de junto do seu mestre. Pedro, ele lutou para estar junto. Quando percebemos ameaça contra a igreja, nós precisamos lutar, porque a igreja é o corpo de Cristo e não pode ser atingida. E como nós vemos hoje a igreja sendo atingida, quer dizer, o corpo de Cristo sendo atingido, como que nós vemos hoje, ou como que isso acontece? Eu coloquei algo muito peculiar aqui, que nós como igreja, nós precisamos lutar. Não podemos deixar o corpo de Cristo, que é a igreja, ser atingido. Precisa arrancar a espada e cortar a orelha do soldado abençoado que tenta prejudicar ou atingir o corpo de Cristo. E sabe como que chama isso? Fofoca. Isso é um veneno. Ele afeta diretamente o corpo de Cristo. Ele afeta diretamente a igreja. E muitas vezes nós vemos e não fazemos nada. Como assim? Nós amamos o corpo de Cristo?
Nós amamos a igreja? Nós precisamos, quando nós detectamos a maldita fofoca, nós não podemos ser conivente numa coisa dessa. Nós não podemos admitir que o corpo de Cristo seja atingido pela fofoca. Tiago capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Gente, aonde que está a língua? Está no corpo. E aonde que estão os fofoqueiros? No meio da igreja. Vocês acham que no meio da igreja não tem fofoqueiro? Tem fofoqueiro sim. Mas nós precisamos estar alerta. Por quê? Porque ó, de onde vem, ele é inflamado. Da onde que a língua é inflamada? Ó, ela é inflamada pelo fogo do inferno. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós detectarmos no nosso meio fofoqueiros. Não é só eu que tenho que tratar de fofoqueiro, você pode tratar do fofoqueiro quando ele te traz uma fofoca. Para quem que nós devemos levar os problemas que nós sabemos de dentro da igreja? Você fica sabendo de um problema. Para quem que você deve levar esse problema? Se você não conseguir tratar ou se você não tiver segurança para tratar. Para quem que você deve levar? Para a liderança, para o pastor. Mas se você souber de alguma coisa, e em vez de levar para o pastor, chegar para a irmãzinha amiguinha nossa, ou para o irmãozinho amiguinho seu, e disser assim: você viu o que o fulaninho lá fez? Às vezes o irmão nem sabia, mas nem te conta, isso aí não é nada. Eu já vi isso, já aumenta o problema. É assim que se detecta fofoqueiro. Quando um fofoqueiro chegar em você e quiser trazer algo a respeito do teu irmão, fala: oh, meu irmão, não, por favor, chama o pastor, chama o líder e conta isso pro pastor. Eu não quero nem saber, conta pro pastor, porque eu não vou poder tratar mesmo. Se você está sabendo e você não pode tratar, ou você não quer tratar, então chama o pastor, que o pastor trata, ou chama o líder, que o líder trata. Nós estamos aqui para isso. Então quando você leva um problema que você sabe pro teu líder ou pro pastor, você não está fazendo fofoca, você está curando o corpo. Porque eu vou tratar pelos princípios da palavra e com o rigor da palavra, mas com todo o amor necessário. Porque tratamento sem amor não é tratamento, é tortura. E não é correção. Então nós corrigimos pelo amor, mas pelo rigor da palavra. E é assim que se detecta os fofoqueiros que querem destruir o corpo. E esses querem destruir o corpo, eles não amam o corpo. Porque quem ama o corpo não faz esse tipo de coisa. Porque vamos supor assim, você ama o corpo, né? Mas você chega, mete o pé aqui, quebra tudo os dedos, quebra tudo o pé. Você ama o corpo? O teu próprio pé, o teu próprio corpo. Você ama o teu corpo? Não, você está se destruindo. Ou você não está bem na cabeça. Então quem ama o corpo não faz esse tipo de coisa. Quem ama a igreja, quem ama Cristo não faz fofoca. Agora, quem ama a igreja, quem ama Cristo não aceita fofoca. Quem aceita fofoca é tão errante quanto aquele que faz. E Pedro, ele amava, ele arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele não aceitou que tocasse no mestre. O próprio Senhor precisou intervir. Então nós precisamos saber que uma das coisas que destrói a igreja, que destrói o corpo de Cristo, é a maldita fofoca. Eu detesto fofoca. Quando alguém me traz algo, não é fofoca. E eu vou falar uma coisa também para os irmãos. Quando eu vou tratar alguma coisa, quando alguém me traz alguma coisa, eu não ajo pelo que a pessoa me falou. Eu ajo pelo que eu observo. Então, se alguém me falou alguma coisa, pastor, olha, eu vi isso, aquilo, aquele outro, e eu sei que a pessoa está trazendo porque ela quer o bem do outro irmão e da igreja, eu sei disso. Falei, irmão, beleza, ó, ora pelo fulano, vamos tal. E o que eu faço? Eu fico de olho. Eu fico observando. Por quê? Porque eu não posso tratar de algo só porque o irmão me trouxe. Porque às vezes aquilo foi uma má interpretação daquilo que o irmão viu no outro. Vou citar um exemplo bobo aqui. Pastor, olha, o irmãozinho lá não me cumprimentou. Citando um exemplo bobo aqui. O irmãozinho lá não me cumprimentou. E aí já pensou chegar lá no irmão? Ô irmão, você não está cumprimentando o irmão? Por que você não cumprimentou o irmão? Eu falei, não, pastor, eu nem vi. Ou tipo assim, pastor, eu estava com um problema tão grande que eu não vi, irmão. Como que eu posso tratar? Então muitas vezes
o que a pessoa me traz, eu vou observar para que eu não cometa injustiça. Eu vou observar se aquilo que o irmão me trouxe é na visão dela ou é um fato. Eu sempre observo isso. Porque eu não vou tratando as pessoas porque alguém me trouxe. Não. Eu vou tratar porque eu observei. E porque eu vi e sei. E às vezes eu nem trato na primeira vez. Porque a primeira vez a pessoa pode estar num dia mau, pode estar num dia ruim, ou alguma coisa aconteceu, ou aí beleza, às vezes na primeira vez eu nem trato, só observo. Mas eu vou observar. Então nós não podemos, gente, aceitar esse tipo de coisa no nosso meio, porque destrói o corpo. E se você ama o corpo de Cristo, que é a igreja, você não vai aceitar fofoqueiros no meio. E se você souber de alguma coisa que está acontecendo, você sabe para quem que você deve levar, para o pastor ou para o líder. Nós trabalhamos com sigilo absoluto. E pode ter certeza, se precisar tocar no seu nome, você vai ser o primeiro a saber. Por quê? Porque às vezes aquele irmão que está observando, ele está com um problema, ele está vendo errado. É ele que precisa ser tratado, não é aquele que ele está apontando. E eu vou saber fazer essa avaliação. Agora, se ele leva para o outro irmão, o irmão não vai saber fazer essa avaliação e vai acatar. Pela madrugada, hein? Eu sabia que tinha alguma coisa errada esse irmão. Já aumenta o problema. Não, nós precisamos saber que o corpo de Cristo, nós precisamos amá-lo. Pedro amou primeiro o Jesus homem e depois amou o Jesus divino. Então essa tal de fofoca é terrível. E eu já precisei tratar muitos. E eu aprendi, porque no início é importante a nossa caminhada, as nossas experiências, é muito importante a nossa experiência com Deus. Pro bem da igreja eu aprendi que eu observo, porque daí eu vi, eu não preciso falar nome de ninguém. Fui eu que vi, fui eu que observei, avaliei, e aí eu vou perguntar, o que é isso aqui, minha filha? Então é importante a gente também aprender a tratar. Por isso que é importante levar para a liderança, porque a liderança já tem experiências. Às vezes você nunca lidou com aquilo, e você vai lidar da maneira errada, e vai criar um outro problema, que é uma mágoa às vezes. Mas quando a gente aprende, eu aprendi a lidar com isso. Eu vi, eu já resolvia já na hora. E não é assim. Então eu aprendi. E aí eu vou observar. E eu observo tudo. Parece que não, mas eu estou observando cada irmão. Eu sei da vida de cada um. Eu não falo na coletividade, eu sei de cada um. Eu precisei aprender a tratar. Então hoje eu não mudei nada do que eu penso. E nem o que eu faço, eu só mudei o jeito de fazer. Eu faço as mesmas coisas pelos mesmos motivos, eu só mudei o jeito. E eu continuo observando, e eu continuo tratando, e ninguém sabe. Muitas vezes, até dentro de casa, a Margarete, ela não sabe se eu trato ou não do Fernando, e o Fernando e a Margarete não sabem se eu trato ou não do Rafa. Por quê? São meus filhos, é minha esposa, mas cada um tem o seu sigilo. Não precisam ficar sabendo que eu estou tratando do outro, não precisa. Então por isso que é importante, sabe de alguma coisa, leva para a liderança, leva para o pastor. Que o pastor vai saber tratar, a liderança vai saber tratar. Eu já instruí, a nossa liderança aqui é instruída a tratar qualquer tipo de problema. Eles sabem da importância do sigilo, todos sabem disso. Amar o Jesus homem é amar a sua presença. O amor leva a preservar. E o que seria preservar, ou o que seria amar a sua presença? É querer estar junto, é querer fazer parte, é querer ter comunhão. É isso, amar a sua presença. É querer estar junto. O amor leva a preservar o quê? O culto. Ou seja, preservar um ambiente propício para a presença de Deus. Pedro lutou por isso que ele arrancou da espada. Nós precisamos saber que nós precisamos lutar para preservar o nosso ambiente de culto. Um culto a Deus, ele requer decência, ordem e decência. Então, ordem é o que nós estamos vendo aqui, ó. Todo mundo certinho, não tem ninguém de uma maneira indecorosa. Então está todo mundo em ordem. E decência. Decência também, estamos decente. E nós precisamos preservar isso no nosso meio. Nós não temos usos e costumes.
mas nós temos decência. Mas um cristão, ele precisa ter decência. Devemos lutar pela reverência no culto. E aqui também nós estamos reverentes. Vocês perceberam e vocês sabem que eu não admito algumas coisas no culto. Por exemplo, boné. O que o boné representa? Uma irreverência. Isso é uma irreverência. Você está cultuando a Deus de boné ou de chapéu. Hoje chapéu está difícil, mas boné, gente, pela madrugada. Algumas outras coisas, por exemplo, quem ministra? Eu não sou favorável à bermuda, camiseta para os homens, regata, para a mulher é normal. Eu não sou favorável. Por quê? Porque está ministrando algo importante. Para as mulheres também, aquelas mini saias, né? Que muitas vezes tem que tomar cuidado. E eu não prego usos e costumes, não. Nós não temos usos e costumes aqui na igreja, não. Mas tem que tomar cuidado. Eu acho que a vestimenta, nós precisamos andar decente. Primeiro, nós precisamos ter noção. Para onde que eu estou indo agora? Para onde que eu estou indo? Eu estou indo para a igreja, gente, cultuar a Deus. Então eu vou decente. Por quê? E se Deus quiser me usar? E se Deus quiser te usar? E você está indecente? Pode ser que escandalize. Pode ser que escandalize. Então eu sempre procuro vir preparado para que Deus me use. Eu venho preparado para que Deus me use. Então, calça e uma camisa, camiseta, sei lá. Eu não vejo de bermuda. Você já pensou alguém chegar aqui? Queria falar com o pastor bermudão, né? Então, mas nós precisamos ter essa noção. Para onde que nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? Então vamos estar decente. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Gente, Ele é Deus, Ele merece, Ele é digno, toda honra, toda glória e exaltação. E muitas vezes nós não estamos vestidos para adorá-lo e para exaltá-lo. Então nós precisamos ter essa preocupação. A minha preocupação é essa, eu sempre venho para que Deus me use, seja do jeito que for. Mas algumas coisas, eu estou só citando algumas coisas que são básicas. A gente não precisa ser expert para notar como se portar decentemente. Outra, nós levamos à nossa frente o nome de Cristo. Então nós estamos honrando ou desonrando o nome de Cristo. Então nós precisamos, até no nosso vestir, nós precisamos honrar o nome de Cristo, até no nosso vestir, seja onde for. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Nós temos dentro de nós o espírito de moderação, todos, não estou falando mulher só não, viu? Todos nós sabemos, se estamos moderados, não precisa exagerar nem para um lado nem para o outro. Você não precisa vir com saia, a mulher com saia até no tornozelo, mas não precisa vir com, né, uma indecente. O rapaz também não precisa vir de terno e gravata, mas pode vir de uma maneira decente. Isso eu falo com os ministros. Mas Deus muitas vezes quer nos usar. Então nós precisamos ter essa consciência que Deus nos deu o espírito de moderação. Nós sabemos, não precisa ninguém nos falar, nós sabemos. E a gente procura ensinar isso, que você precisa ter consciência com Deus. Devemos lutar também pela adoração na hora do culto. Quantos irmãos que não estão nem aí por esses valores indispensáveis para o culto? Esses dias eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou que sentiu a falta de orar em línguas no culto, sentiu a falta do calor, do amor, da comunhão entre os irmãos. E é verdade, muitas vezes a gente fica tímido. Nós não precisamos ser tímidos. Na hora de nós buscar a Deus, nós podemos sim. Quem tem o privilégio de ter um dom, o dom de línguas, use o dom de línguas. Quer dizer, se Deus te usar em línguas, não reprima, porque não é a gente que usa o dom, não, é o dom que nos usa. Se Deus quiser te usar em dom de línguas, use. Os outros não vão entender, mas vão ser edificados. Então não precisa ser reprimido, não. Precisa ter liberdade. Se quiser levantar os braços, glorificar a Deus, aleluia, amém. Não precisa você ficar reprimido por isso. Mas o nosso culto nós devemos lutar
lutar. Nós precisamos ter essa consciência que é uma luta que nós precisamos travar com a nossa carne. Porque a nossa carne tem vontade, muitas vezes, vou ficar em pé. Vou ficar sentado mesmo. Primeiro, não está na submissão. Nós precisamos entender como é importante um comando de um líder. Vamos ficar de pé? Beleza, não precisa chamar 2 vezes, não. Poder se sentar, não precisa ficar 2 vezes, não. Mas não precisa, pastor, eu estou sentindo que eu posso falar em línguas. Não precisa, gente. Deus é o Senhor. Se Ele está te tocando, deixa o Senhor te usar. Nós precisamos lutar para que o nosso culto seja realmente de adoração ao Senhor. Ter essa consciência que nós precisamos lutar por essas coisas. Nós, fazendo assim, nós estamos amando a presença de Deus no nosso meio. Cultivando um real culto a Deus. Porque sem esses elementos, o culto vai ser um culto pela metade. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não interferir no culto a Deus. Nós precisamos preservar, lutar pela adoração. Mas é um culto racional. Eu sei, o povo de Bereia, esse é meu modelo de igreja. Eu quero que a nossa igreja seja igual à igreja de Bereia. Quando eu falar alguma coisa, ou alguém falar alguma coisa a respeito de Deus, a respeito de céu, de inferno, de fé, eles vão, onde está escrito mesmo, pastor? Onde está escrito? Que não vão engolindo, mas que aceitem a palavra de Deus, não questione a palavra de Deus. É diferente. Quando eu aceito a palavra de Deus, eu vou perguntar, pastor, onde está escrito mesmo? Eu queria ver o contexto. Do que falar, isso eu não aceito. Isso é rebeldia, gente. Isso é rebeldia. E nós precisamos saber diferenciar cuidado com rebeldia. Eu não costumo sair da nossa igreja para nada, só muito que lá de vez em quando, mas muitas vezes eu vejo cada coisa. Gente, é importante vocês saberem o que é uma heresia. Uma heresia não é uma mentira, ela é parte de uma verdade. É parte de uma verdade, quer dizer, ela tem verdade nisso. Vamos pegar uma heresia do diabo que ele usou com Jesus? Quando o diabo, na tentação de Jesus, chegou e disse para Jesus, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, e Jesus usou a palavra, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo, ele usou a Bíblia, eu vou usar também. Então, se tu é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guardem. Mas é uma heresia, é uma meia-verdade. Porque não era naquela condição, vou me jogar daqui para baixo e o Senhor me guarde? Não, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. A heresia é fora de contexto. Ela é uma meia-verdade. Estava escrito isso que o diabo falou, estava escrito, mas não se aplicava daquele jeito que estava sendo aplicado. Entendeu? Então é uma heresia. E se Jesus não conhecesse as escrituras, ele tinha caído na heresia do diabo. Então vou me jogar. A heresia, ela é meia-verdade. Ela tem uma raiz na verdade, mas é mentira. Porque não é daquele jeito. Por isso que é importante, irmãos, nós conhecer a Bíblia, para que nós possamos então preservar o nosso lutar pelo nosso culto e pela adoração verdadeira. Eu não sou contra um monte de coisa, mas eu acho que nós precisamos tomar cuidado como é que nós fazemos. Salmos diz assim, batei palmas. É errado bater palma? Não é errado bater palma. Mas por que estamos batendo? Racional. Nós precisamos saber o porquê que estamos fazendo isso. Então, cuidado. Amar o Jesus homem é amar o seu reino terreno. Precisamos amar e cuidar da nossa igreja. A igreja local, aqui a igreja local, ela pertence ao reino ou não? Então nós precisamos cuidar dela. Por que o rei pediu ouro, púrpura, olha, tudo que é coisa do melhor, ouro, prata, bronze e tal? Por quê? Para fazer algo terreno, para cultuar o Senhor. Então nós precisamos preservar este local aqui, porque é onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor e para louvar o nome do Senhor. Agora, uma pregação ferrenha contra o local de culto. Eu vou continuar chamando igreja, pense o que pensar, digam o que disser. Eu vou continuar chamando a nossa igreja de Igreja Batista Independente. Eu amo a nossa igreja, eu amo essas cadeiras, eu amo tudo que tem aqui. Eu amo. Eu não idolatro, é diferente.
Mas eu amo tudo que tem aqui. Acabou nosso álcool ali. E eu falei para os responsáveis, eu vou comprar o álcool. Você sabe por que eu quero comprar o álcool, gente? Porque eu quero comprar um álcool perfumadinho. Para os irmãos passar na mão, não ficar melequento apenas. Eu queria comprar um com hidratante. Aí minha esposa falou que não é dos melhores. Então eu vou comprar um perfumadinho. No início a gente não tinha noção. Eu nunca tinha usado álcool gel na mão, gente. Tem uns que pela madrugada parece que passam um petróleo na mão. Eu vou selecionar o álcool que nós vamos usar aqui. Eu quero comprar um álcool bom. E nós vamos ter um álcool ali cheirosinho para passar na mão, não ficar só melequenta, não. Nós precisamos amar o local de adoração, porque senão nós vamos matar a reverência. Se nós não cultivar a reverência, não vai ter presença de Deus. E aí nós vamos ter que inventar um monte de coisa para poder atrair o povo. Porque essa semana vai vir um anjo cantar aqui. Aí a turma vem. Quando as suas irmãs... são os irmãos, eu nem vou. Quem que é a irmãzinha da igreja lá? Mas você é um anjo aí, anjo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos matar, se nós não amar esse local. Quando Deus diz a Moisés, o Moisés estava lá com a sandália no pé, porque estava no meio da pedregal, um monte de coisa, né, espinho e tal. O Senhor se manifestou lá na sarça ardente. E aí quando Moisés se aproximou para ver o que é aquilo lá, ele falou, opa, Moisés, tire sandália do pé. Porque o lugar que pisa é terra santa. Diante de Deus nós precisamos estar com reverência. Diante de Deus nós precisamos estar bem postado. E quando a Bíblia diz que quando 2 ou 3 se reunirem ali o Senhor está, então aqui o Senhor está. Eu creio que o Senhor está aqui. Então reverência, cuidado, porque Deus está aqui. Há lugar, sim, esse lugar aqui agora, nesse instante, 8h35 do dia 14 de novembro, esse lugar aqui é santo, porque Deus está aqui. Então cuidado como você se porta aqui, porque Deus está aqui. Então o lugar é santo, o lugar também é santo, porque o Espírito Santo nós já temos dentro de nós. Agora quando nós estamos aqui, ele se manifesta através de nós, que daí nós somos um corpo. Então nós precisamos manter este lugar, precisamos amar este lugar. Não jogue papel de bala no chão. Não deixe o vaso entupido. Se tiver algum problema, chame a liderança da igreja. Mas não deixe o vaso entupido, não. Não desperdice. Vou falar as menores coisas, papel higiênico. Não desperdice. Por quê? Porque tudo isso é comprado ou sai daquilo que é de Deus. Não desperdice. Vou falar um exemplo bem bobinho que aconteceu hoje aqui. Quarta-feira, o Heitor perdeu uma chupeta aqui. Hoje, a Sofia achou a chupeta. E ela foi perguntar. Sabe o que acontece, irmãos? Você está vendo a consciência? Nós não podemos pegar coisa deste lugar e sair para casa como se fosse nosso. Vou aproveitar, isso aqui é da igreja. Algumas, por exemplo, assim, vai ter festinha lá em casa. Tô sem copo descartável. Lá na igreja tem um monte. Irmãos, consciência. Nós não podemos achar que isso aqui é nosso. Eu, como pastor, não posso achar que a igreja é minha. Está faltando consciência para nós. Qualquer coisa que tem aqui, primeiro, é de Deus. Então, cuidado com o que você faz com isso. Se você achar uma bala, cuidado com o que você faz com isso. Consciência. Primeiro é de Deus. É uma bala, mas é de Deus primeiro. Então, não pode, vá se apossando, não. Não vá se apossando, não, porque primeiro é de Deus. E se você tocar naquilo que é de Deus, cuidado. Cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós fazemos. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas pessoas não têm consciência que essa xícara aqui, ela foi doada para a igreja. E ela foi doada para a igreja, então ela é de Deus. Não pense eu sei que você pode pegar, lá tem um monte de xícara, pegar essa xícara aqui e levar embora. Gostei dela. Cuidado, irmãos. Primeiro ela é de Deus. Então, para você tocar em alguma coisa, você primeiro precisa tomar cuidado. E se você precisar, tem responsáveis. Tem responsáveis. Se você precisar de alguma coisa aqui da igreja, tem responsáveis. Peça. Não vá se apossando, não. Peça. Pode ser até que na necessidade, a tua necessidade vai ser suprida. Mas não vá se apossando, não. Peça. Então é importante nós tomar cuidado com as coisas de Deus. Uma coisa que é importante, para nós amar o reino, nós precisamos amar as pessoas. E é importante
Nós precisamos amar as pessoas. E como que nós fazemos isso na prática? Os jovens têm mais dificuldade, os adultos já têm menos dificuldade, não quer dizer que não tem dificuldade. Mas quando chega uma pessoa nova, nós precisamos receber com carinho, com amor, com atenção, inserir no meio. Nós não podemos ficar indiferentes, não. Nós precisamos amar as pessoas. O que os professores da escola bíblica fazem com as crianças ali atrás? Eles ensinam os princípios da palavra de Deus, mas o primeiro ensino é com o seu próprio testemunho. Esse é o primeiro ensino. Então, quando as crianças dão trabalho lá atrás. Eu já trabalhei com criança, mas nós não podemos desrespeitá-las, porque você está ensinando respeito. E o respeito não é assim, me respeita, seu moleque! Não é assim, não. Você está desrespeitando ela, querendo respeito? Não, respeite. E como que se faz quando uma criança, ela dá problema? Gente, chega assim, ó. Oi, Mateus, o que aconteceu? Tá com algum problema? Primeiro, você se coloca no tamanho da criança. Você não fica aqui, ó. Então, Mateus, o que é isso, rapaz? Respeito. É o que os professores ensinam ali atrás. Mas é com a atitude, não é só falar, ó, o respeito é isso. Não, primeiro respeite, haja com respeito. Por quê? Porque muitas vezes as crianças vão te desrespeitar. Nunca aceite desrespeito. Eu não aceito desrespeito. E vou falar um negócio aqui para vocês. Eu ensino todo mundo que quando eu mando mensagem, me responda. Eu tenho irmãos que eu não mando mais mensagens, porque são desrespeitosos, são mal educados. Não responde mensagem. Eu fico pé da vida, porque se um desrespeito. Se alguém te mandou mensagem, responda pelo menos um joinha. E tem irmãos daqui da nossa igreja que eu não mando mais mensagem, não. Então nós precisamos tratar com respeito, mas nós precisamos também querer o respeito, porque senão as coisas desandam. Precisamos amar a Bíblia. Eu não idolatro minha Bíblia, não, gente. Eu amo a minha Bíblia. Eu faço questão de carregar a minha Bíblia, porque eu amo, tá toda surradinha aqui, porque eu uso mesmo. Mas eu amo a minha Bíblia. Eu não coloco prato de comida em cima da minha Bíblia, não. Eu não deixo coisas em cima da minha Bíblia, não. Minha Bíblia, ela fica muito bem guardadinha. Eu não admito que a minha Bíblia seja colocada qualquer coisa, um sapato em cima da Bíblia. Onde se viu isso, gente? Se nós não amar a Bíblia, nós não vamos aceitar o que ela nos diz, porque eu não tenho nem respeito. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Se não houver respeito com a Bíblia, não haverá respeito com as suas instruções. Então tome cuidado com como que você trata a sua Bíblia. Tome cuidado. Não deixe a Bíblia de qualquer jeito, não. Cuide dela, porque é importante você ter o respeito, porque aqui está a palavra de Deus. E aquilo que tem algo importante para você, você cuida. Você zela. Isso aqui é importante para a nossa eternidade. Eu não vou cuidar? Eu tenho, hoje, eu acho que já tenho mais de 30 de novo. Eu tenho mais de 30 Bíblias. Eu tinha mais de 30 versões. Mas eu já estou recuperando de novo. Mas eu amo Bíblia. Eu amo Bíblia. Eu amo tudo que envolve Deus. Eu amo. Gente, eu tenho orgulho, sabe do quê? Do nosso logo. Porque o nosso logo diz muita coisa. Olha que coisa mais linda. Eu acho lindo tudo que nós temos. Eu acho lindo. Eu amo tudo que tem. Eu amo. Então nós precisamos, irmãos, para que nosso culto seja aceito, nós precisamos amar o reino. Tudo que pertence ao reino nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar a Bíblia. Nós precisamos amar e cuidar da nossa igreja. Nós precisamos. Eu subi aqui em cima. Acabou de colocar aqui, né, irmão? Um reservatório para o nosso climatizador. Eu tenho medo de altura que vocês não fazem ideia. Mas eu subi lá em cima para ver, sabe o quê? Se não está vindo água suja. Por quê? Porque se vem água suja, vai entupir os negócios ali, vai estragar o nosso climatizador. E eu tenho que zelar por essas coisas. Eu muitas vezes dou uma volta em tudo antes de sair. Não interessa a hora que seja. E muitas vezes eu pego uma luz acesa lá atrás, muitas vezes eu pego uma coisa ou outra. Esses dias nosso coisa que estava com um problema, e ele ficou ligado no domingo. Só na quarta-feira nós chegava aqui, quem sabe tinha acabado de vez, né? Já está com a lâmpada fraca. Então nós precisamos cuidar, gente.
Se não amarmos o reino de Deus terreno, não entraremos no reino de Deus dos céus. O amor por Deus é expresso aqui. O louvor a Deus começa aqui, é expresso aqui. A adoração a Deus começa aqui, é expresso aqui. Ninguém se engane. Quem não defender o reino de Deus terreno, não participará dele nos céus. Cuidado como que você se porta aqui na igreja. Cuidado como que você se porta com as coisas de Deus. Elas são santas, são santas. Então, cuidado.